O que caracteriza o ser humano são as suas faculdades, a sua capacidade de julgar a realidade, o seu senso estético, a sua percepção, a bondade, a compaixão, a vontade de tornar o mundo um lugar melhor. Todas estas características juntas é que fazem do ser humano um ser humano. Em primeiro lugar está a sua capacidade de perceber as coisas, de conseguir discernir o bem do mal, o belo do horrível, o justo do injusto, a ética da corrupção. Só que parece que as pessoas nos dias atuais, elas têm dificuldades para discernirem estas coisas. As pessoas vêm confundindo tudo e já não conseguem mais separar o certo do errado. Por que será isso hoje assim? O que terá acontecido com os seres humanos para que as coisas se tornassem deste modo nos dias atuais? Tudo misturado, tudo confuso, tudo obliterado. E o ser humano, por outro lado, já não conseguindo mais enxergar as coisas na sua clareza. O que terá acontecido? O ser humano, ele foi adulterado. As faculdades interiores do ser humano, a sua intuição, a espiritualidade, a própria razão, todas estas coisas foram desviadas do seu caminho natural e transformadas em coisas estranhas ao próprio ser humano. Ou seja, aquilo que deveria ser algo normal para o ser humano, que ele utiliza com naturalidade no seu dia a dia, se tornou algo completamente estranho, que ele já não reconhece mais e acaba por fim fazendo um uso errado. E isso porque o ser humano ele foi pervertido, ele foi toldado, ele teve os seus valores invertidos e por isso que o ser humano já não consegue mais agir com retidão na sua vida. Foram tantas as propagandas enganosas nestas últimas décadas, foram tantas teorias absurdas que apenas desviaram os seres humanos e os confundiram, que eles agora já não conseguem mais emitir juízos claros e precisos sobre a realidade. Os seres humanos, eles se confundem muito fácil e por causa disso não conseguem identificar a diferença entre o certo e o errado e realmente acabam confundindo tudo. Os seres humanos já não conseguem mais fazer um uso das suas faculdades, pois estas faculdades elas foram sendo tornadas algo estranho para o ser humano. Sim, as ideologias enganosas do mundo atuaram contra o ser humano e desacreditaram o ser humano em relação a si mesmo, de modo que o senso estético, que a capacidade de julgar, que a percepção, que a compreensão do ser humano, todas estas coisas foram soterradas e o ser humano se tornou apenas um animal de rebanho que segue as tendências externas sem a capacidade de julgar. Quando não se sabe julgar, se incorre nos maiores erros possíveis, porque o ser humano não consegue discernir. É preciso saber julgar as coisas para promover escolhas certas. Quem não consegue julgar não escolhe adequadamente e apenas segue as tendências externas que são impostas ao ser humano. E o mundo atual é hoje mesmo. É isso mesmo. O mundo atual, ele quer escravos, ele quer pessoas submissas, pessoas que apenas consumam os produtos que são oferecidos pelo mercado e já não se capacitem mais a avaliar a situação real das coisas. Por isso que o ser humano se tornou uma criatura tão fútil, uma criatura tão superficial e uma criatura tão imbecil. Porque o ser humano foi realmente imbecilizado pelas ideologias que estão vigorando
no mundo atual, seja as ideologias referentes ao metacapital ou as ideologias referentes aí à esquerda revolucionária, sendo que o metacapital e os revolucionários esquerdistas, eles estão juntos aí no mesmo barco, tentando afundar o outro barco no qual a humanidade está. O metacapital e os revolucionários esquerdistas, eles querem naufragar a humanidade, querem realmente afundar os seres humanos para que eles se tornem dependentes deste metacapital e das ideologias socialistas. Para transformar o ser humano no escravo, o que se faz para isso? Se esvazia o ser humano das suas faculdades, da sua capacidade de julgar, do seu senso estético. Uma vez que se torna o ser humano vazio, ele também se torna um naufragado. E um naufragado pode ser facilmente aí conduzido pelos líderes aproveitadores que estão aí apenas para explorarem a humanidade. Os seres humanos hoje, mais do que nunca, estão sendo explorados por um grupo de pessoas, que quer assumir o poder global da Terra. São os metacapitalistas trabalhando em conjunto com todo este pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda aí atendendo aos interesses do metacapital e o metacapital financiando as campanhas dos esquerdistas para que eles ajudem cada vez mais a perverter os valores e a cultura da humanidade. E é por isso que hoje tudo está num patamar tão lastimável, num patamar tão inferior e num patamar tão horrendo, porque os seres humanos realmente perderam a capacidade de julgar a realidade, não conseguem mais discernir nada e se transformaram em animais de rebanho que são conduzidos segundo os interesses dos líderes aproveitadores, sendo que os seres humanos eles têm faculdades inatas dentro de si, a intuição, o senso estético, a capacidade de julgar, só que os seres humanos eles não estão utilizando essas faculdades. Os seres humanos estão abrindo mão de si mesmos para seguirem os líderes aproveitadores que aí estão. E é justamente por isso que a humanidade se encontra hoje tão desencaminhada, porque ela foi desviada da sua rota original e natural, e o ser humano está deixando cada vez mais de ser ser humano. O ser humano está deixando o seu lado espiritual e racional de lado e vivendo apenas como um animal de rebanho. É o lado animalesco do ser humano que está se sobrepujando em relação ao lado espiritual e racional. E tudo isso foi planejado para que o ser humano realmente fosse destruído nas suas faculdades elementares, as quais ele necessita para viver conscientemente. Porque o ser humano hoje vive na inconsciência e já não mais se aproveitando das suas faculdades conscienciais que lhe permitem julgar a realidade com acerto. É triste que tudo isso tenha acontecido, mas o ser humano vive hoje apenas pela metade, como um animal, e já não mais como um ser humano que possui faculdades espirituais e também racionais. E tudo isso foi promovido propositalmente pelo metacapital e pelo movimento revolucionário esquerdista para destruir o ser humano e transformá-lo num escravo dos interesses globalistas que hoje estão destruindo a humanidade. Infelizmente. Obrigado pela atenção, um abraço e até mais. Valeu, gente.